Boa tarde, gente. Eu me chamo Marlene Yara Tenório Soares, sou mestranda em Geografia pela UERN e apresentar um artigo intitulado como Gestão de Recursos Hídricos no Semiárido do Rio Grande do Norte, um estudo de caso sobre o município de Lucrécia. Foi feito sob a orientação da professora doutora Márcia Regina Farias da Silva. A água é um recurso essencial à vida. Ela pode ser considerada também como um dos bens mais preciosos do milênio. Porém, a disponibilidade desse recurso para o suprimento das necessidades e atividades humanas vem se tornando cada vez mais escassa, principalmente em regiões onde as condições climáticas são caracterizadas por baixo índice pluviométrico e altas temperaturas, como é o caso do semiárido brasileiro. Além das condições naturais, existem também problemas relacionados ao desperdício, à poluição, à falta de gestão, intensificando assim o processo de escassez e racionamento da água. Sobre essa constatação, Viegas 2012 menciona que o principal fator da crise da água é a poluição ambiental. Nessa direção, então, faz necessário pensar em estratégias de planejamento, gestão integrada e tecnologias sociais que sejam apropriadas para a adaptação à escassez hídrica no semiárido do Brasil. O município de Lucrécia, objeto do estudo dessa pesquisa, localizado no semiárido do estado do Rio Grande do Norte, teve a sua criação em função da construção de um reservatório de água de grande porte no ano de 1963. Esse foi o primeiro momento que a gente vai discutir. No caso, a disponibilidade da água desse reservatório, por muito tempo, deu a sensação de garantia desse recurso hídrico para a população local. Porém, com o período de estiagem, que foi prolongado de 2012 até 2017, o reservatório chegou a atingir menos de 2% da sua capacidade máxima, com volume de 1.310 metros cúbicos, medido em março de 2017, a partir de um boletim diário de monitoramento hidrometeorológico, feito em parceria com o Rio Grande do Norte, a SEMAR, o IGARNE e também a EPARNE. E, em razão disso, a partir desse evento, foram iniciadas uma série de medidas emergenciais por parte do poder público, uma vez que não estava previsto que a população fosse vivenciar esse evento extremo de seca. No caso, esse período de estiagem, com a seca do reservatório, a população do município passou por um colapso hídrico, assim como também os municípios vizinhos, que também eram abastecidos com a água do reservatório. Caso a nossa área de estudo, o município de Lucrécia, tem área de 30,94 km², representando 0,6% da superfície estadual. A região é clima tropical chuvoso, com verão seco. O solo é predominantemente argiloso vermelho e amarelo, com aptidão agrícola restrita para lavouras e também para culturas de ciclo longo, como algodão, sisal, caju e coco. Uma pequena parte do município é indicada para a preservação da flora e fauna, ou também para a recreação. O município de Lucrécia encontra-se totalmente inserido na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, e em seu território existe um reservatório principal, também conhecido como o Açude de Lucrécia. A hidrologia do município está representada pelo aquífero aluvião, que se apresenta disperso, sendo constituído por sedimentos depositados nos leitos e terraços de rios e riachos de maior porte. Aqui está o mapa do município, aqui destacado em azul, temos o espelho d'água, vermelha é a zona urbana e também a parte amarela é a zona rural do município de Lucrécia. A nossa pesquisa é do tipo bibliográfico, documental e também um estudo de caso no município de Lucrécia. O público-alvo desse estudo de caso é a comunidade do entorno do reservatório e também servidores públicos do município. Dos entrevistados, nós temos 3 servidores públicos municipais, responsáveis, respectivamente, pela Secretaria de Água, de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos, Finanças e Orçamentos e Urbanismo e Meio Ambiente. Foram também entrevistados 5 moradores do município que residiam no entorno do reservatório. E também, para complementar o entendimento sobre a gestão dos recursos hídricos no município, foi realizada uma entrevista com o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. No caso, a partir dessas entrevistas, nós organizamos os resultados delas em 3 tópicos. O primeiro tópico
é a análise da gestão dos recursos hídricos sob a ótica do poder público municipal. Então, a partir das entrevistas, nós podemos constatar que no município há uma pasta destinada à gestão de recursos hídricos e ela está associada à Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca, mas também recebe a atenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A escolha do responsável por essa secretaria, pela gestão hídrica, não é realizada por meio de concurso público. E não é considerada a questão da área de formação do responsável. De acordo com o entrevistado 1, a escolha se observou devido à vasta experiência, considerando a vivência com o campo e com a agricultura, que também está relacionada à utilização consciente dos corpos hídricos. Também foi constatado que no município não dispõe de legislação específica para os recursos hídricos, pois é o estado do Rio Grande do Norte que se torna responsável pelo gerenciamento. Contudo, o entrevistado 2 informou que a elaboração do plano de saneamento básico do município está sendo feito e também a legislação pertinente está em fase de elaboração. Para o município, que também foi atingido pela seca nos últimos anos, o entrevistado 1 afirmou que foram utilizadas metodologias para de água potável por meio da operação de carros-pipas e também outros sistemas de armazenamento de água, como, por exemplo, cisternas. Esses métodos de convivência com a seca são tidos como uma preparação contra outros eventos de seca, porém, não há no município um programa específico para isso. Sobre a perfuração de poços, que foi informado, foi falado sobre a perfuração de poços, pode ser considerado um fator negativo para a gestão de recursos hídricos em áreas semiáridas, uma vez que a perfuração de forma indiscriminada e sem o devido acompanhamento e monitoramento da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte pode contribuir para colocar em risco as reservas de águas subterrâneas, o que agravaria ainda mais a situação da disponibilidade hídrica no município, na região. O racionamento do uso da também é uma realidade quanto à distribuição das populações também para outros usos, como para a irrigação. Em relação às dificuldades enfrentadas no período da escassez do reservatório, observou-se que muitas foram as dificuldades encontradas. No entanto, destaca-se a questão da pesca, que foi extinta devido ao açude secar, bem como a dificuldade para a manutenção de rebanhos e plantações, entre outras problemáticas. Além disso, também o entrevistado 3 apresentou a dificuldade de abastecer as famílias, principalmente da zona rural, dos sítios. Ferreira e Figueiredo, 2016, que é o elemento central do patrimônio climático e simbólico do Nordeste, que afeta as atividades econômicas e o cotidiano das comunidades. Com o aumento do volume hídrico do reservatório e com os planos de convivência com as secas, tem sido feita a manutenção e ampliação das tecnologias voltadas para a convivência com as secas, como, por exemplo, barreiros, cisternas e açudes, existentes no município para manter o segundo tópico apresenta a percepção dos moradores locais em relação à gestão dos recursos hídricos. Parte da população residente no entorno do reservatório compreende que a estiagem enfrentada pelo município e região é responsável por inúmeras dificuldades vividas, como, por exemplo, o baixo índice pluviométrico, que, consequentemente, gera a dificuldade de recarga dos reservatórios. O volume hídrico do reservatório bastante reduzido se dá devido a isso. Frente às dificuldades enfrentadas, a crescente necessidade de conservar os recursos hídricos, seja por meio do uso racional de forma recorrente, principalmente a criação de animais, plantação e uso de agrotóxicos. Nesse sentido, é importante ressaltar a importância da conscientização da população local em relação ao uso adequado da água para evitar o uso predatório. Foi possível observar a criação de caprinos e, ao longo do reservatório também, outros animais, como vacas e cavalos, como mostra na figura. No decorrer da entrevista, a respondente 4 tratou de um tema importante, que inclusive é muito recorrente nas regiões áridas e semiáridas,
que é o êxodo para outras cidades. Declarou que, se não existir mais água, as cidades vão para o deserto devido ao êxodo da população. E ela falou a seguinte frase: quem vai ficar aqui morrendo de sede? Ninguém. Assim, o principal desafio enfrentado no semiárido em relação à água é a disponibilidade para o consumo humano e animal e a produção agrícola, pois talvez não seja a escassez da água, mas uma gestão integrada e compartilhada com os diferentes usuários dos recursos hídricos, uma vez que a situação de seca está associada não apenas às precipitações irregulares e à alta taxa de evapotranspiração, mas também à má distribuição da água. O que é olhado do Comitê de Bacia do Rio de Mossoró. Sobre a realidade, o presidente do Comitê de Bacia do Rio Apu de Mossoró ressaltou um fator importante. Normalmente, os municípios não têm legislação, nem estrutura ou funcionários específicos para a gestão das águas. Se essa realidade fosse mudada, abriria caminho para uma nova gestão completa, em todas as esferas e que, consequentemente, apresentaria resultados significativos na gestão dos recursos hídricos. Todos os municípios incluídos no território da bacia do Rio Apu de Mossoró deveriam participar das reuniões que dizem respeito aos seus recursos hídricos. Sobre os representantes que compõem o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apu de Mossoró, fazem parte dessa bacia a representação apenas de 10 municípios, dos 52 que compõem a bacia. De acordo com o entrevistado 9, o município de Lucrécia não está entre os componentes do Comitê de Bacia Hidrográfica. E ele ressalta a importância da participação da população nas reuniões, principalmente em relação ao sentimento de responsabilidade também ambiental, né, a questão do descarte adequado, de evitar o uso predatório desses recursos hídricos. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Apu de Mossoró participa da gestão dos recursos hídricos com recomendações e também a busca por minimizar os conflitos quando é convocado, devido a não possuir estrutura de recursos humanos e financeiros disponíveis para acompanhar o processo em todos os 52 municípios. Em relação ao estímulo da consciência ambiental sobre a importância dos recursos hídricos e trazendo também mais informações sobre a bacia hidrográfica do Rio Apu de Mossoró, o entrevistado 9 informou que está sendo feito, desenvolvido um vídeo educativo e um mapa para ser utilizado nas escolas dos 52 municípios integrantes. E, além disso, há a participação de eventos, visitas, palestras e cursos de conscientização da população sobre a importância da preservação da água. Então, a partir das entrevistas, nós podemos chegar a considerações finais, os pontos principais que foram observados. No caso, a ausência da legislação municipal voltada unicamente para a gestão dos recursos hídricos. Há uma parte destinada aos recursos hídricos ligados à Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, porém não é gerida por um profissional com formação na área ambiental, mas levou-se em consideração a experiência de vida em relação à especializada em relação à área, à questão dos recursos hídricos. Durante o momento de redução de disponibilidade do reservatório, constatou-se que foram adotadas medidas emergenciais, como abastecimento da água potável por carros-pipas, racionamento da água e perfuração de novos poços, entre outros. E a ausência da participação dos comitês das reuniões e discussões realizadas pelo Comitê de Bacia do Rio Apu de Mossoró também foi notada do município, a ausência do município nessas reuniões. Então, no caso, é necessário que haja essa união entre tanto a população quanto o poder público, para que seja utilizado, realizada a gestão adequada desses recursos hídricos, para que se mantenha esse recurso hídrico tão importante. Aqui as referências utilizadas, e eu agradeço a atenção.